Olá, professor, boa tarde. Neste trabalho de gestão de estoques, nós iremos apresentar o estudo analítico e o comparativo entre os artigos que escolhemos. Bom, primeiro vou apresentar os integrantes. O grupo é composto por mim, Kathleen, Maria Clara, Mirelle, Rayane, Luciano, Maicon e Regilene. Bom, a partir de agora, nós iremos falar o que significa gestão de estoques. Vamos falar um pouco sobre a gestão de estoques. Esse conceito de gestão de estoque, ele originou-se na função de compras em empresas que compreendem a importância de integrar o fluxo de materiais e suas funções de suporte. Isso inclui as funções de compras, acompanhamento, gestão de armazenagem, planejamento e controle de produção, e gestão de distribuição física. A gestão de estoque, ela tem 3 pontos fundamentais, que é aumentar a eficiência do planejamento, otimizar o investimento em estoques e minimizar as necessidades de capitais investidos. Porque toda empresa precisa ter uma ótima gestão de estoque. Uma boa gestão de estoque faz com que a sua empresa tenha uma boa gestão de compras. Assim, as compras serão bem gerenciadas e eficientes, trazendo economias e lucros constantes. Além disso, o planejamento da sua empresa será integrado, ou seja, é possível integrar os planejamentos e metas das áreas do seu negócio, e assim fazer com que todos os departamentos da sua empresa andem para a mesma direção, de maneira coordenada e planejada, literalmente. Por exemplo, a gestão de estoque pode integrar as informações de venda para calcular o estoque necessário e atingir as metas propostas, e, ao mesmo tempo, calcular o estoque ideal para evitar desperdícios ou gastos extras, economizando dinheiro que pode ser investido ou utilizado em outra necessidade. Desse modo, seu negócio conseguirá otimizar suas compras e dinheiro, até porque gerindo bem seus estoques, será possível conseguir melhores negociações com fornecedores, já que existirão informações concretas e prazos coerentes, evitará desperdícios ou perdas, o que representa investir seu dinheiro da maneira correta. E, no final, a gestão financeira da sua empresa será muito beneficiada, porque será possível gastar somente o necessário e ganhar o maior lucro planejado. Consequentemente, a satisfação dos seus clientes também será beneficiada, porque a sua empresa conseguirá entregar produtos de qualidade em um tempo adequado. E assim, com clientes satisfeitos, as chances de novas compras serem feitas por eles é bem maior. A gestão eficaz de estoque ao processo de compra são aspectos cruciais para a operação e sucesso financeiro das empresas, em diferentes setores. O artigo Gestão de Estoque em Tempos de Pandemia do Covid destaca a importância da adaptação ágil e a estratégia das práticas de gestão de estoque durante a crise, especificando um caso de farmácia familiar. Enquanto o estudo de planejamento e melhoria de processo de compras, ele tem uma abordagem mais otimizada, em processo de aquisição de insumos e uma subsidiária de uma empresa multinacional em setor de petróleo e gás. Ambos os artigos oferecem um insight valioso sobre como enfrentar desafios operacionais e estratégicos, destacando a necessidade de flexibilidade, inovação e colaboração para garantir a eficiência e a resiliência empresarial. Certo. O primeiro artigo, ele é sobre uma farmácia no Piauí, e os pesquisadores, eles se dedicaram a investigar, observar e estudar como que foi feita a gestão de estoque durante o período da pandemia, da Covid-19. Eles observaram através de um método qualitativo, então eles usaram desde um levantamento bibliográfico, trazendo os principais conceitos sobre gestão de estoque. No artigo, eles também trazem que fizeram entrevistas estruturadas, né, com os trabalhadores da farmácia, os gestores, e com observação. Então, os pesquisadores, eles ficaram lá nas farmácias, observando todas as mudanças, pesquisaram como que era feita a gestão de estoque naquele período, e também fizeram uma pesquisa documental. Eles tentaram entender quais que eram os principais desafios e quais estratégias os gestores utilizavam para enfrentá-los. Então, a primeira coisa que eles observaram é que a farmácia, ela era uma farmácia pequena, uma farmácia familiar, né? Então, eles ainda mantinham seus registros, o controle dos estoques muito manual, de uma forma muito rústica. Então, utilizavam planilhas, anotações. Isso acabou atrapalhando na hora de fazer previsão de estoque, principalmente porque durante esse período da pandemia,
houveram variações de demanda muito bruscas, como foi o caso, por exemplo, de itens como álcool gel, máscara, luvas, algumas medicações como a ivermectina, a hidroxicloroquina. Então, eles tiveram um pouco de dificuldade para manter esse estoque com esses momentos imprevisíveis, né? Tudo muito rápido. Também sofreram com logística. Então, acabou que, por causa das barreiras sanitárias, as medicações não chegavam. Então, houveram atraso nos fornecimentos, dependiam de fornecedores específicos. Então, isso acabou atrasando, não só atrasando, mas eles tiveram que alterar preços e repassar isso para os seus clientes. Outra coisa que eles observaram é que, ainda que fosse de maneira empírica, né, não necessariamente os gestores sabiam o que estavam fazendo, mas eles utilizavam o método PEPS, né, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, eles já tinham essa consciência ali e já faziam essa logística do estoque. Um outro ponto observado é que eles mudaram o layout da farmácia. Então, em alguns momentos, eles davam destaque para algumas medicações específicas, deixavam o álcool gel, esses itens mais visíveis, remédios para gripe, vitamina C, também sofreram essa alteração no layout. E o artigo também conclui, né, que falta esse investimento na parte tecnológica da gestão de estoque. Ele também enfatiza a parte de relacionamento com fornecedores. Então, a importância de você ter fornecedores variados, de você ter rotas alternativas de logística, ter novos contratos e parcerias de fornecimento, justamente para, na hora que falta um, você ter um outro ali já na manga, para não deixar faltar para o seu cliente. Já o segundo artigo analisado pelo grupo, ele é intitulado Planejamento da Melhoria do Processo de Compras, uma aplicação. Esse artigo ele destaca as importâncias dos insumos para as empresas e a diversidade no comportamento de mercado fornecedor. Ele aborda o planejamento de melhorias no processo de aquisição de insumos de baixo preço, baixa complexidade e baixo risco, numa empresa X, uma subsidiária de uma empresa multinacional no ramo de petróleo e gás. Reconhecendo essa perspectiva estratégica, a gestão de compras atual busca estratégias diferenciadas que alocam eficientemente os profissionais para atender as necessidades específicas de cada um desses grupos de insumos, né? E quando um processo de compras não atende a tais atributos estratégicos, é necessário reformulá-lo. Então, o problema de pesquisa delineado, principalmente no artigo, é como planejar essa melhoria do processo de compras dessa empresa analisada. Então, isso envolve revisar o processo atual, identificar oportunidades de melhoria e propor um novo modelo de processo. A metodologia empregada nesse artigo é qualitativa e descritiva, que utilizam métodos de coleta de dados bibliográficos, documentais e de observação direta, ou seja, eles estavam lá observando como é que era esse processo de compras nessa empresa. A análise de dados é realizada através de técnicas de análise de conteúdo e triangulação de análise, que envolve uma análise detalhada de processos, desde a identificação de uma necessidade até a entrega de um produto final ou de um material. As conclusões que os pesquisadores encontraram dentro dessa empresa X, elas destacam muito a importância do ciclo PDCA, que é uma sigla para Plan, que é planejar, Do, fazer, Check, checar, e Act, agir, desenvolvido pelo estagiário William Edwards, que é um modelo interativo de 4 passos, que ele é utilizado realmente na melhoria de processos e produtos como método gerencial. E também ele é utilizado na melhoria contínua de processos internos, que inclui a fase de planejamento, execução, verificação e ação. Os resultados também demonstram um reconhecimento de que diferentes insumos têm diferentes graus de importância e de exposição ao risco. Então, você deve se adaptar aos diferentes insumos e materiais que a sua empresa necessita. Também a gente pode destacar que eles apontam a necessidade de reformulação do processo de compras, que as estratégias estejam mais alinhadas com as características de cada insumo, que nem a gente falou anteriormente, né? Que cada um está exposto a um risco diferente e cada um tem uma importância delimitada.
E também você tem que considerar que o mercado fornecedor de cada insumo é diferente e você tem que visar sempre melhorar a eficiência e eficácia das operações de aquisição. Concluindo, eles identificam no artigo as oportunidades de melhoria no processo atual, como a subutilização dos meios eletrônicos e a ausência de indicadores de desempenho para medir o tempo. Ou seja, eles precisam muito melhorar essa parte, serem mais eficientes no uso de tecnologias, incorporarem elas nos seus pedidos, porque isso estava faltando dentro da empresa, que era tudo mais manual. Então, isso estava causando um déficit nas etapas posteriores do processo. E também o texto sugere uma exploração de funcionalidades específicas de um sistema ERP-Ariba e destaca a importância da integração entre sistemas, capacitação de compradores, parametrização dos prazos de retorno de fornecedores, além de agilizar o atendimento de requisições, para que o processo seja mais fluido e ocorra tudo certo em todas as etapas. Muito importante no nosso trabalho a gente fazer uma análise comparativa entre esses artigos. Bom, agora, fazendo a relação entre os artigos, comparando eles nos apresentam pontos pertinentes ou semelhanças e diferenças. Ambos os artigos apresentam aspectos como gestão de estoque, gestão financeira e desempenho, além do impacto dos níveis de estoque na lucratividade, né? Enquanto o artigo 1 apresenta os produtos disponíveis para o cliente, eles focam nesses aspectos, tendo estratégias de gerenciamento para reduzir seus custos na gestão de estoques. Eles apresentam uma melhoria que seria a experiência do pessoal que trabalha lá na farmácia, né, que tem uma dependência entre os aspectos, como a Mireille falou. Seus desafios seria a escassez de produto, o acesso a fornecedores, que teve um impacto muito grande na pandemia, na Covid-19, né, para diversas empresas, não só para essa farmacêutica. O artigo 2 tem relação entre o impacto do capital de giro e seus custos operacionais, com o foco na redução dos custos e se vai haver estoque suficiente para não comprometer a liquidez, mantendo um equilíbrio entre esses dois pontos, estoque e liquidez. Eles apresentam a melhoria no seu ciclo PDCA para oportunidades de aprimoramento no processo de compras. Seu desafio seria reestruturar esse processo de compra para uma melhor eficiência nas transações, né, na aquisições e transações. Para concluir essa análise entre os artigos, apesar de eles estarem em setores diferentes, os dois oferecem aspectos da gestão operacional, né? Enquanto o artigo 1 apresenta gestão em tempos de crise, mantendo a agilidade e a flexibilidade, o artigo 2 promove o planejamento e melhorias no processo de compras. De acordo com os objetivos de cada empresa que os textos nos mostram, eles apresentando desempenho, lucratividade, eles trazem para os gestores uma forma de pensar para ser mais eficaz na gestão de estoques em si. É isso. Bom, levando em consideração as conclusões que esses dois artigos trazem, a gente pode elencar algumas aplicações que são práticas para outras empresas também. No caso do artigo 1, a gente tem a diversificação de fornecedores e estabelecimento de parcerias estratégicas, que, como o artigo demonstra, é algo muito importante que as empresas façam, porque se der problema com algum fornecedor ou se por alguma outra variável aquele fornecedor específico não conseguir entregar, a empresa ela vai ter um outro que suporte aquele processo e, da mesma forma, estabelecendo parcerias que são estratégicas, ela vai ter outras rotas de logística aí que ela consegue receber esses produtos e ter em estoque e poder fornecer para o cliente também.
Uma parte importante também do artigo 1 é a adoção de tecnologia na gestão do estoque e o quanto isso afeta também lá no ponto 5, que é a flexibilidade e agilidade nessa gestão. Então, como que essa farmácia ela cuida de tudo de uma forma muito manual, com planilhas, isso gera, às vezes, um atraso nessa gestão e também pode gerar muitos erros, porque não é um sistema, né? Algo que é feito manual. Um outro ponto também é esse monitoramento constante do mercado e das preferências dos consumidores. Então, quando a empresa ela faz esse monitoramento, ela consegue entender o que o cliente está buscando, o que está mais saindo, o que vai gerar um giro ali melhor do estoque, o que vai sair mais, enfim, o que ela vai conseguir vender. Então, isso também é uma parte bem importante. Já no artigo 2, que ele foca um pouco mais ali no processo de compras, a gente tem como primeiro ponto a otimização desse processo de compras. Então, ele traz a questão da ferramenta do PDCA, e o quanto isso é importante para que não haja atraso nos processos que são subsequentes a essa etapa de compras. Então, e novamente ele traz também essa questão da automatização desse processo e da integração de sistemas, o quanto isso é importante. E, além disso, fazer a capacitação e treinamento desses compradores, né? Então, porque se eles fazem um processo novo, se tem esses ajustes constantes, se tem essa automação, se tem essa integração de sistema, é importante que todas as pessoas que estejam envolvidas tenham a capacitação e treinamento necessário para que saia tudo de acordo com o esperado. Outro ponto é a parametrização dos prazos de resposta. Então, é muito importante que tenha um SLA ali nesses processos para que ocorra de uma forma fluida, que novamente isso não atrapalhe os outros processos subsequentes. E como ele traz o PDCA, então sempre fazer uma avaliação contínua dos processos, isso em qualquer empresa, sempre há espaço para melhoria e sempre adequando ali, fazendo os ajustes que são necessários. Bem, eu vou falar sobre o estudo de caso. Coincidentemente, assim, eu pesquisei e levando esses outros 10 pontos que foram abordados agora, o caso da Toyota nos anos de 1980, a empresa japonesa, ela utilizou todos esses processos, levando em consideração um sistema de produção conhecido hoje como sistema Toyota de produção, que aí, já explicando, eu vou falar bastante sigla, então é o STP, que trabalha ali nessa questão dos insumos no momento exato e sempre evitando estoques excessivos. E claro que a gente já sabe, se tem estoque parado, tem um alto custo dentro desse processo. Então, os principais fundamentos ali do STP era trabalhar junto com o Just-in-Time, com o JIT, que consiste em receber sempre esses insumos necessários dentro do momento perfeito, que vai evitar, teoricamente, ele parar um processo. E para implementar esse JIT que a Toyota fez, um ponto super bacana aqui é que ela precisa, como que eu posso falar? Ela vai precisar sempre de, me fugiu a palavra, de ter o contato com os fornecedores e conhecer eles e ter o respeito sobre eles. Então, a segurança, buscar a segurança também de você acreditar no seu fornecedor para falar, olha, qual que vai ser a demanda no futuro. Então, eu conto qual vai ser a demanda para ter esse resultado e bater o ponto exatamente. Então, consiste sempre em ser pontual. A Toyota fez isso nos anos 80 e ela adotou esse sistema de parceria, né, com os fornecedores e cooperação para identificar os problemas rapidamente. Essa abordagem de melhoria contínua fez com que a Toyota reduzisse muito os custos aqui no Brasil, junto com o STP e o JIT, né, o Just in Time. E essas práticas, elas são semelhantes, contribuindo aí para a disseminação de conceito do Lean Manufacturing em todo o mundo, mas esse caso em si, dos anos 80, ajudou várias empresas aqui no Brasil, e sim é um modelo que, podendo dar um caso aqui recente, foi a questão da pandemia. A pandemia atrasou vários desse processo, então ela atrapalha uma cadeia. Mas acho que, se for explicar esse estudo de caso
da Toyota é sempre na base da confiança. Então, é uma metodologia ali japonesa que deu muito certo no Brasil. Seria isso.